Já mostramos aqui algumas técnicas que podem potencializar o desempenho da lavoura por meio do cultivo de plantas de cobertura. Hoje você confere uma reportagem feita durante o Show Rural de Inverno sobre como um mix de plantas favorece a saúde do solo e das próximas culturas. As plantas de cobertura são fundamentais para ter uma produtividade e boa fertilidade na lavoura. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o Dalla Corte, que fala sobre isso com a gente, da Raik Sementes. Obrigada pela participação aqui no Agrofag. Para a gente começar, as plantas de cobertura são fundamentais, mas também tem um mix, dessas plantas. Conta um pouco para a gente sobre o que vocês trouxeram aqui hoje para o Show Rural. Então, as plantas de cobertura é uma técnica já bem antiga, desde que iniciou o plantio direto há 50 anos, e a gente veio ao longo do tempo percebendo que essa tecnologia ela foi se perdendo ao longo do tempo pelos produtores. E os produtores começaram a entender que a agricultura poderia ser feita mais com produtos químicos e não utilizando tanto os recursos da natureza. Então, em 2016, a gente criou uma empresa que pudesse ter um estudo mais aprofundado sobre os benefícios das plantas de coberturas, primeiro isoladamente, para a gente entender cada benefício que cada planta pode trazer para o sistema, e após isso a gente começou a combinar então essas plantas de cobertura para que a gente pudesse ter uma sinergia desses benefícios. E ao mesmo tempo que o produtor está fazendo uma fase, um ano de plano de cobertura, ele já leva vários sistemas radiculares para o sistema, com benefícios diferentes, de ciclagem de nutrientes, de aumento de biologia de solo, de descompactação de solo, aumento de infiltração de água. Então as plantas de cobertura são fundamentais para que a gente possa, ao longo do tempo, ter um solo mais resiliente, estável e produtivo. E aqui, quais são as combinações que vocês trouxeram? A gente sabe que o nabo é uma boa opção de planta de cobertura, mas ele funciona muito bem com outras culturas também. Conta um pouco para a gente. Então, nós trabalhamos hoje com 12 produtos diferentes. Cada mix de plantas ele traz benefícios diferentes e ele também é utilizado em épocas diferentes nos vazios dos produtores. Então a gente sempre costuma falar que nós não queremos que o agricultor tire as plantas de atividade econômica dele da lavoura, mas que ele aproveite os vazios que ele tem, num pré-trigo, num vazio outonal, ou num vazio invernal, que ele não vai plantar nada, que ele plante uma planta de cobertura que possa fazer esse trabalho de ciclagem de nutrientes, como eu falei antes, e outros benefícios mais que traz, principalmente para biota de solo, para a saúde de solo. Então cada planta ele tem uma função. Vou dar um exemplo do nabo, já que você citou. O nabo pivotante é uma planta que tem uma capacidade incrível de ciclar enxofre em profundidade, potássio, nitrogênio que já foi lixiviado para camadas profundas, e também é uma planta descompactadora de solo. Então dentro do mix ele tem essa função. Eu combino ele com outras plantas, como é o exemplo desse mix aqui, que é o RX 520, que tem ervilha forageira, que tem uma capacidade absurda de fixar nitrogênio do ar, através dos seus rizóbios. Então eu consigo trazer uma ciclagem de nutrientes mais ampliada. Eu consigo trabalhar em camadas diferentes de profundidade de solo. A ervilha, por exemplo, por ser leguminosa, ela é uma planta de hábito, de raízes mais superficiais. Aí eu combino com o nabo, combino com o centeio, que tem capacidade de explorar camadas de solo mais profundas, melhorando então essa estruturação de solo em profundidade, melhorando dessa forma então o perfil de solo também do ambiente do produtor. E a questão da produtividade, o uso desse mix de coberturas, ao invés de só um tipo de cobertura, vai interferir na produtividade? Então é que a produtividade é um negócio muito amplo, A gente fala muito para o produtor que a base para uma alta produtividade são 3 coisas, que é a parte física, a parte química e a parte biológica. O mix trabalha atuando nos 3 pilares da produtividade. Na parte química, ciclando nutrientes, que eu já comentei, em profundidade, nutrientes que já estavam lixiviados. E essa biomassa aqui, gente, é puro nutrientes. Na parte biológica, ela aumenta demais a macrofauna, a microfauna. É uma bomba biológica. Por quê? Porque cada raiz dessas plantas diferentes, 4, 5, 6 plantas, produzem alimento, que a gente chama de exudato, para alimentar grupos de micro-organismos diferentes. Ou seja, então aqui dentro desse mix tem mais grupos de micro-organismos, que depois lá na frente vão atuar como solubilizadores de nutrientes e também vão atuar na defesa
da sanidade da planta de soja, de milho ou de feijão. E na parte física, o mix trabalha na estruturação do solo, na maior infiltração de água, aumento de matéria orgânica, agregação das argilas, mas principalmente maior retenção de água no ambiente. Quando eu tenho maior infiltração de água, eu tenho maior retenção de água, eu tenho um solo mais resiliente. Então a produtividade ela vem disso tudo. Não é que o mix vai resolver todos os problemas do produtor, ele é uma ferramenta que o agricultor deveria utilizar quando ele pensa em ter um solo estruturado, resiliente, solos mais produtivos, estáveis e que ele consiga fazer uma agricultura ao longo do tempo que seja focada em produtividade, cuidando do solo e não somente em produtos focados em variedades, em química e que ele consiga pensar no ambiente como um todo. Afinal de contas, a agricultura é um sistema, não é só uma coisa que funciona, nem só outra. Tudo junto a gente consegue, todo esse sistema funcionando, é que a gente consegue aumentar a produtividade. É uma ferramenta que o produtor pode recorrer aí para fazer a melhora na lavoura, né? Você tinha comentado sobre a biomassa, a cobertura, a palhada que fica desse mix de coberturas aqui também é muito bom para fazer essa sucessão de culturas. Vai ser uma palhada mais densa, vai também melhorar a próxima cultura, né? Então a palhada, além de todo o benefício que ela traz de aumento de fertilidade, de ciclagem de nutrientes, aumento de matéria orgânica, possível aumento de matéria orgânica, né? Ela atua em uma coisa muito importante no ambiente, que a maioria das plantas daninhas invasoras, essas plantas de difícil controle, elas não crescem aonde tem cobertura. Além de elas serem alelopáticas, elas conseguem, através do sombreamento, não se desenvolver buva, por exemplo, que é um problema seríssimo aqui no oeste do Paraná. Né? Então o produtor que tem o solo coberto dificilmente vai ter que fazer manejo de buva, que hoje está custando caríssimo o produtor. Então vai fazer uma agricultura um pouco mais econômica, né? Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Agrofag, uma aula aqui pra gente sobre mix de coberturas, né? E claro que esse foi mais um dos temas apresentados aqui no Show Rural de Inverno 2022. A importância então da agricultura regenerativa e estruturação do solo com saúde, né, prof? Muito importante, se a gente olhar assim, voltar atrás, né? A gente vê que com a aplicação dos agrotóxicos, né, ou defensivos agrícolas, nós estamos deixando o solo um pouco de lado, né, deixamos a microbiologia de lado, né, e é importantíssimo você trabalhar com esse mix para você poder reativar essa microbiologia, para esses micro-organismos voltar a ativar e equilibrar esse solo. E essa reportagem é sensacional, ele diz tudo aí.